muito frio. Mas a gente tentando mesmo com esse frio, né? Tomar alguma coisa bem quentinha, botar uma roupa bem quentinha, se agasalhar e sair da cama, porque a gente tem que ir à luta, né? O nosso assunto continua sendo o módulo 16. Semana passada a gente conversou sobre o realismo e o naturalismo. E eu acho que ficou bem clara a diferença entre um e outro. Apesar de os dois mostrarem a vida como ela é na sua realidade, ficou claro, espero que tenha ficado, que o naturalismo explora muito mais o lado fisiológico, as sensações, os instintos do ser humano. Então é um pouco, eu diria, mais pesado, é uma leitura mais pesada, porque escancara o ser humano quase que como sendo um animal. É uma característica do naturalismo. E eu pedi a vocês que procurassem ler um pouquinho sobre Machado de Assis, o maior de todos os realistas, e Aloísio Azevedo, que se destacou no naturalismo. A gente lendo a biografia do autor, às vezes também consegue entender muito melhor a maneira como ele escreve e as características que ele tem na escrita. Principalmente Machado de Assis é um escritor bastante interessante da gente conhecer. Ele tem, por exemplo, uma característica que outros escritores não apresentam. Durante a narrativa, Machado de Assis, com frequência, se dirige a nós, seus leitores. Ele nos questiona, ele pergunta a nossa opinião. Essa não é uma característica que aparece em outros autores. Então, o leitor se sente muito mais participante da história do que se ele apenas lesse e não fosse consultado, não fosse pedida a opinião dele. Machado de Assis realmente era genial e tem uma obra super extensa. Mas vamos ver o que vocês descobriram e que poderão revelar para nós na hora do hangout, né? Hoje tem um exercício, o Desenvolvendo Habilidades. Ele é um exercício relativamente grande. Então, o que eu vou fazer? Metade desse exercício eu vou colocar na plataforma. Vocês farão na apostila e marcarão as respostas na plataforma. Por quê? Porque essa é uma das maneiras que eu utilizo para avaliar vocês. É o exercício feito e o número de acertos naquele exercício que foi para a plataforma. Mas como ele é muito grande, a outra metade dele nós vamos fazer juntos no momento do hangout. Vocês já devem, pessoal, ter sido comunicados de uma mudança na maneira de ser feito o controle de presença. Agora, a Gabriela, secretária, ela entra durante o hangout e verifica quais são os alunos que estão participando. A presença é feita por ali e a gente nunca sabe em que aula a Gabriela vai entrar. O professor fica sabendo bem cedinho, mas o aluno, para o aluno é uma surpresa. Então, quem estiver na sala no momento em que a Gabriela entra, tem presença. Quem não estiver, infelizmente, vai ficar com falta. Não deixem de entrar, mesmo porque, gente, o momento do hangout é tão importante para a gente ter um contato mais direto, para a gente bater um papo. Afinal de contas, literatura é arte. Não pode ser uma coisa cansativa e uma coisa que não dê prazer. A gente tem tanto que conversar. E vocês estão se preparando para o Enem, para os vestibulares. O ano não está, em hipótese alguma, perdido. Nós estamos cumprindo o conteúdo. Então, cada um fazendo a sua parte.
Eu às vezes percebo alguns alunos mais desanimados. Não desanimem, pessoal, não desanimem. Estamos terminando o mês de agosto, daqui a pouco é dezembro, daqui a pouco o período de aulas termina, mas vocês têm que estar bem preparados. A nossa matéria está em dia e eu acho que quem está se dedicando está aprendendo e está aprendendo muito. Então eu espero todo mundo no Hangout e no momento do Hangout o exercício da plataforma já tem que ter sido feito, tá bom? E a gente continua o exercício, são questões de Enem e de vestibular. Vocês vão ver que mesmo quando uma questão apresenta um fragmento de um texto, e esse texto é de uma obra que você não leu, a pergunta que vai ser feita, ela não exige que você tenha lido aquele determinado livro. A pergunta vai ser feita baseada na informação que aquele trecho está passando para você, ou então em características gerais de determinada escola literária. Aí a parte teórica que o aluno realmente tem que conhecer. Se você conhece a teoria, as características de cada escola, um pouquinho sobre os autores, é muito mais fácil lidar com trechos de obras que esse autor tenha escrito, tá bom? Então, gente, cheguem no horário, animem-se, tomem um café quentinho ou um leite quentinho, botem uma roupa gostosa e confortável e estejam no momento do Hangout presentes ali na sala, tá? Lá a gente bate um papo, tira dúvidas e troca ideias. Um beijo, pessoal, até daqui a pouco.